A palavra de hoje é: não negocie com Satanás. A gente sabe que ali tem uma representação forte da Páscoa, né? Que foi a última grande praga, e a Páscoa simboliza para nós cristãos o sacrifício de Jesus Cristo, mas tudo ali tem uma simbologia muito forte: o Cordeiro Pascual, o sangue na porta. Você sabe de todas essas informações, né? Se não, depois leia lá, é muito forte o início ali de Êxodo, tudo, o nascimento de Moisés, a escravidão, a saída até o capítulo 5, mas hoje eu quero focar na negociação ali de Faraó com Moisés, né? O que isso pode representar para nós? A mesma negociação de Satanás que tenta contra você e contra a sua família o tempo todo, né? Há uma imagem, uma figura de Satanás ali naquele reino, né? Que Deus queria destruir e destruiu, de certa forma, tanto espiritualmente como também muito financeiramente, né? As pragas arrebentou o Egito na época, né? E trouxe ali a superpotência, caiu, tá certo ou não? E aí eu quero falar com você. O texto está em Êxodo capítulo 5. Olha o que diz lá. Êxodo capítulo 5, versículo 6 até o versículo 9. Naquele mesmo dia, Faraó deu ordem aos feitores do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante não forneça mais palha ao povo para fazer tijolos como antes, que eles mesmos ajunte para si a palha, mas exijam deles as mesmas quantidades de tijolo que antes faziam. Não diminuam a cota, eles estão desocupados, e por isso gritam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Imponha mais serviço a esses homens para que mantenham ocupados e não deem ouvidos a palavras mentirosas. Esse é o início ali, né? Quando Moisés vai falar com o Faraó e pede a ele, pede não, né? Determina: deixa o meu povo ir para adorar o Senhor. É a ordem de Deus. Senão vai vir complicação, vai vir problema. E ele não dá ouvido, e pior, ele impõe mais serviço, ele não dá ali a palha necessária para que eles produzam aquilo que produziam, e coloca esse pensamento: ocupem essas pessoas, porque eles estão muito desocupados, eles estão pensando muitas coisas, e muitas vezes o diabo começa exatamente nisso, colocando a nossa vida ocupações desnecessárias, coisas que para a gente parar de se envolver com Deus, para a gente parar de ter relacionamento com pessoas, com Deus, com o reino de Deus, para a gente parar de pensar no nosso chamado, parar de pensar nas coisas boas, e aí a gente começa a pensar nas coisas ruins. Tá certo ou não? E aí eu quero falar depois, né? Esse desenrolar foi caminhando, foi fazendo, veio pragas. Você sabe muito bem, as 3 primeiras pragas atingiram tanto o povo de Deus como o Egito, né? A gente vê ali a água em sangue, por exemplo. O povo de Deus sofreu com a água em sangue também, né? Ali as rãs, os piolhos, tudo atingiu também o povo de Deus. E ali depois das moscas para frente, aí não, Deus guardou os seus filhos, né? Isso mostra o que pra gente? Que tem pragas, tem situações que vai acabar atingindo mesmo o povo de Deus, aqueles guardados e protegidos. Mas as coisas piores que viriam, Deus protegeu quem estava em Gósen. O povo de Deus que estava ali foi protegido, e as pragas não atingiram o povo de Deus. Isso é forte, né? Deus nos guarda. Mesmo que venha algumas tribulações, as piores, Deus cuida de nós. É o que vai acontecer no final dos tempos agora, mesmo em meio à ira de Deus, aos momentos terríveis, o povo de Deus vai ser guardado e protegido. Amém ou não amém? Isso é muito forte. Primeira coisa que eu quero falar então da negociação, aí veio praga e tal, e aí a primeira negociação de Faraó a Moisés foi o seguinte: sirva a Deus, pode fazer o seu culto ao Senhor, mas no Egito. Olha o que diz lá, capítulo 8,
Versículo 25, Faraó chamou Moisés e Arão e disse: vão, ofereça sacrifício ao seu Deus, mas sem sair dessa terra. Moisés respondeu: não convém que façamos assim, porque oferecemos ao Senhor nosso Deus sacrifícios que são abomináveis aos egípcios. Se oferecermos tais sacrifícios diante dos seus olhos, não é verdade que eles nos apedrejarão? Temos que ir caminho de 3 dias ao deserto e ofereceremos sacrifícios ao Senhor nosso Deus, como ele nos disser. Olha só, o que Faraó diz? Então faz o seguinte: ofereça a Deus, o seu Deus lá, sirva a ele, mas vocês não podem sair dessa terra. Olha que interessante, primeira coisa que o diabo tenta nos fazer: sirvam ao seu Deus lá, mas não deixa o mundo, não. Não deixa as coisas que você fazia ainda antes, não. Isso não tem nada a ver. Cuidado com essa frase, né? Não tem nada a ver, né? O diabo continua nos oferecendo, tentando negociar com o mundanismo que tem entrado para dentro da igreja. Será que você está com Deus, mas está também com o pé no mundo? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. A Bíblia fala, Tiago 4,4, né? Vocês não sabem que a amizade do mundo é inimizade com Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tá certo ou não? Então não tem como servir a 2 senhores, né? Ou você vai agradar um ou vai desagradar outro. Servir Mamon, servir a Deus, tem que decidir. Primeira coisa que o diabo tenta negociar é o mundo. Não tem problema se servir a Deus lá não, mas não deixa o mundo não. É o que ele tenta falar, né? E primeira carta de João 2,15 fala: não amem o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, desejo da carne, desejo dos olhos, soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. E aí João 17 também, quando Jesus está orando ao Pai, ele fala que o mundo os odiou, porque eles não são do mundo. Então quero te falar o seguinte: você tem aceitado essa negociação com o diabo? Você tem ainda amado as coisas do mundo? O que é as coisas do mundo, pastor Mateus? Eu não posso ter recursos, eu não posso andar bem vestido. Não, isso não é as coisas do mundo. Deus, ele tem uma vida de felicidade, uma vida de prosperidade. Ele veio para nos dar vida e vida e abundância, João 10,10. Mas viver as coisas de Deus, automaticamente Deus cuida de mim. Agora, querer buscar as coisas deste mundo, orgulho, soberbo, dinheiro, que é a raiz de todos os males, né? 1 Timóteo 6,10, buscar realmente o ódio, a inveja, a mentira, o poder, o recurso, aí você está buscando carne, deixar a carne mandar, aí você está buscando realmente as coisas desse mundo e está dando ouvido ao diabo. Não, mas domingo eu vou na igreja. Não, mas eu leio a Bíblia, mas eu faço todas essas coisas. Aí não, é a primeira tentação do diabo aqui ao povo de Deus e que Moisés não aceita. Você tem aceitado? Não podemos aceitar o mundanismo entrando para dentro das nossas vidas. Não tem como, né? Quando eu aceito Jesus, eu deixo ele reinar sobre mim. Êxodo capítulo 8, 28 tem a segunda tentação aqui, ó, que é o seguinte: Faraó diz a ele: eu os deixarei ir para que ofereçam sacrifícios ao Senhor seu Deus do deserto, só que vocês não devem ir muito longe e orem também por mim. Olha o que ele fala: vem pragas, continua vindo, e aí a segunda coisa que ele fala: então tá bom, vocês podem até sair do mundo, mas não pode ir muito longe não. Vai perto pra gente saber onde vocês estão. Vai ali pro deserto, mas ali do lado. Não vai a caminho de 3 dias, igual vocês tinham falado. Não vai embora, não. A gente precisa estar pertinho. Segunda coisa que o diabo continua oferecendo pro povo de Deus: sirva a Deus, mas não muito longe. Segunda tentação. Segunda negociação do diabo com você: você pode se envolver com Deus, então tá bom, não tem problema, deixa as coisas do mundo então, porém não tenha profundidade com Deus. Isso é forte. A segunda tentação então é superficialidade.
Não se envolva com célula, não. Que negócio é esse de célula? Não, se envolva no ministério, não. No evangelismo, então, Deus me livre. Ele até fala a Deus, não, faz isso não. E usa até pessoas para isso, usa um familiar, não, faz isso não. Se envolva com essas coisas de igreja, não. Não, é a tentação do diabo contra as nossas vidas, para que a gente seja superficial com as coisas de Deus. Eu quero te falar, será que você tem aceitado? Não, eu vou só domingo, eu só quero ser crente de banco. Não, eu quero só conhecer a Deus online. Faz isso não, querido. Deus quer que você se envolva com Ele. Moisés também, claro, não aceitou esse negócio. Lucas 17, 18 diz o seguinte: então Jesus perguntou, não eram os 10 que foram curados? Onde estavam? Onde estão os 9? Não se achou ninguém que voltasse para dar glória a Deus, a não ser esse estrangeiro. Ali Deus cura 10 leprosos e só um que volta, adorando, gritando, louvando e adora ao Senhor. Os outros 9 queriam só a bênção, queriam só o milagre, queriam voltar rapidamente para a sua vida, mas não para Jesus. Não queriam um relacionamento profundo com Ele. E esse que foi curado recebeu também muito mais do que cura, recebeu salvação. E aí eu quero te dizer, o que você está buscando? Você está buscando só a sua situação financeira? Só a sua cura? Só isso? Só aquilo? Ah, Deus tem muito mais. Deus tem uma vida de salvação, de reconciliação, de profundidade, de intimidade. Não aceite também a segunda negociação de Satanás. Pode ir, mas não vai muito longe não. Pode ir na igreja, mas não vai muito longe não. Não se envolva com nada não. Fica só no banco. Não faz nada não. Se envolva com célula não, com pessoas, não, faz isso não. Fica só superficial. Aceite isso para a sua vida não, querido, em nome do Senhor Jesus. Terceira tentação, terceira negociação que Faraó faz e que o diabo faz também conosco. Está lá em Êxodo capítulo 10, 7 até o 11, diz assim, ó: até quando esse homem será um perigo para nós? Deixa essa gente ir para que adore ao Senhor, Deus dele. O pessoal estava doido para o povo de Deus ir, né? Estava falando com o Faraó. Será que o rei ainda não sabe que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó e este lhes disse: vão e adorem o Senhor seu Deus, mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, nossos velhos, nossos filhos, nossas filhas, nossos rebanhos, nosso gado, iremos com tudo. Iremos porque temos que celebrar a festa ao Senhor. Então Faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês. Se eu permitir que vocês saiam, levem junto as crianças. Vejam, vocês têm más intenções, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. E expulsaram na presença de Faraó. Terceira negociação de Satanás: sirva a Deus, mas deixa a sua família fora disso. Isso é forte. Não, sirva a Deus, pode servir, mas a sua família não. Deixa a sua família aqui no Egito. Não envolva a família não. E a gente vê muito isso. Pais que não querem envolver, os filhos podem se envolver tudo na faculdade, mas não nas coisas de Deus. Será que isso é o melhor? Será que é isso que Deus quer de fato? Será que é isso que é o mais importante? E aí eu vejo que a terceira negociação de Satanás é esterilidade. Deus não quer que você tenha filhos. João 15,16 fala: não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu os escolhi e os designei para que vocês vão e dê frutos, e o fruto de você permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao meu Pai em meu nome lhes conceda. Satanás ama a divisão na igreja, a divisão na família, a divisão na célula, a divisão de qualquer coisa. E eu quero te dizer, querido, não negocie a sua família, envolva toda a sua família no reino de Deus. Se a gente for ver os homens da Bíblia que tiveram chamados de Deus, né? Abraão, Isaac, Jacó, Sansão, João Batista, Samuel, todos têm algo em comum: as mães eram estéreis. Olha que forte, não pode ser por acaso um negócio desse. O diabo continua lutando para que os homens de Deus não nasçam,
olha que forte, para nos envolver com muitas coisas, para nos fazer estéreis, envolva a sua família. Terceira tentação, então, terceira negociação de Faraó com Moisés foi o seguinte: deixa a sua família fora disso, não envolva a sua família não. E a mesma coisa acontece hoje. O diabo não quer que você coloque a sua família junto no altar, que você traga eles para o reino de Deus, que você os envolva fortemente, mas você precisa fazer isso. Você precisa realmente ser o sacerdote na tua casa. Quarta e última negociação que eu quero falar nessa tarde para você, que é o seguinte: sirva a Deus, mas deixe os seus bens fora disso. A quarta e última negociação que Satanás tenta fazer com você está no capítulo 10, versículo 24, que é o seguinte: então Faraó chamou Moisés e lhe disse: vão e adorem ao Senhor, fique somente os seus rebanhos, o seu gado, as crianças podem ir com você. Olha só que forte. Ele falou o seguinte: vão então, vai, leva todo mundo, mas não vai levar animal não, não vai levar os seus bens não, vai levar os rebanhos não, isso é meu, vocês adquiriram aqui, ué, não vai levar nada não. A quarta e última coisa que a gente vê muitas vezes, as pessoas até se envolvem na igreja, envolvem a família, as pessoas vão no evangelismo, tá na célula, mas os bens ela acha que não. Isso não, Deus não vai pedir meu recurso, Deus não vai querer que eu me envolva com isso. Ele é o dono da prata do ouro, não, aí não. E aí acaba fazendo do dinheiro uma idolatria. E não só isso, acaba fazendo qualquer coisa idolatria. Às vezes é o filho a idolatria, o serviço a idolatria. Não, isso não pode. E aí a Bíblia fala para a gente buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas são acrescentadas. Mateus 6,33. E mais do que isso, a gente tem que entender que não é 10% de Deus, ou sei lá, tudo é de Deus, a nossa família é de Deus. A Bíblia fala, Salmo 127, que os filhos são a herança do Senhor, e a gente usa esse texto como que fosse a herança que Deus nos deu. Não, 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 é a herança que a gente vai deixar para Deus quando a gente morrer. Eles vão continuar o propósito de Deus quando a gente partir. É de Deus, tudo é de Deus, a sua família é de Deus, seus recursos é de Deus, seu emprego é de Deus. E será que você tem aceitado essa negociação? Não, eu sirvo a Deus, mas o que é meu, o que eu conquistei é meu. E aí acaba tendo muitos e muitos e muitos ídolos na sua vida. E aí Colossenses 3,5 fala o seguinte: faça morrer o que pertence à natureza terrena de vocês. A avareza também é idolatria, fala lá nesse texto. Tudo que divide o seu coração, escute bem isso, é idolatria. Ou Deus é o primeiro, não só o primeiro, né? Ele tem que ser único, ele tem que ser de fato o Senhor na sua vida. Se você está dividindo, ele não é mais o Senhor da sua vida, tem outros senhores na sua vida. E aí o próprio Jesus fala que não tem como servir, Mateus 6,24, né? A dois senhores, ou a gente vai agradar um ou vai agradar o outro e entristecer o outro, né? Então quero te dizer, querido, não aceite a tentação do inferno de idolatrar os seus recursos. A quarta e última tentação aqui é: sirva a Deus, mas deixe os seus bens fora disso. Sirva a Deus com tempo, com recurso, com o ministério, pode envolver a sua família, mas os seus bens não, o que você conquistou aí não. E eu quero te dizer, querido, o que Moisés fala com Faraó? Está aí no capítulo 10, versículo 26, ele diz o seguinte: por isso os nossos rebanhos irão conosco, nenhum casco de animal ficará para trás, porque temos de escolher alguns para oferecer em sacrifício ao Senhor, nosso Deus. Enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos que adorar ao Senhor. O que eu quero dizer para você é que você precisa decretar hoje para o diabo: nenhuma unha fica para trás. Eu não vou negociar mais com você.
Fala para ele hoje, ora no seu quarto, fecha a porta do seu quarto, como diz Mateus 6, e em secreto ore ao Pai, e aí diga para ele, eu não vou negociar, mas se você está negociando, fala hoje com ele, eu não vou negociar mais o mundanismo na minha vida, eu não vou mais buscar as coisas desse mundo, eu não vou mais buscar a carne, as vontades da carne, o meu prazer, eu não vou mais buscar a fofoca, buscar a mentira, eu não vou mais deixar o mundanismo entrar na minha vida. Segunda coisa, eu não vou mais deixar a superficialidade entrar na minha vida. Não, a partir de hoje eu quero ser profundo nas coisas de Deus. Eu não vou negociar mais a profundidade e intimidade com Deus, com o diabo. Faz isso não. Hoje mesmo decrete isso na sua vida. Terceira coisa, eu não vou deixar mais a minha família fora disso. Eu vou parar de negligenciar a minha responsabilidade de sacerdote no meu lar. Eu vou envolver toda a minha casa, eu vou incentivá-los, eu vou motivá-los, eu vou curá-los, eu vou impor as mãos sobre eles. Acabou. Eu não negocio mais a minha família com o diabo. Era a negociação que Faraó queria com Moisés. Então vai vocês e deixa os filhos. Não. Os filhos vão junto com a gente. Eu vou numa célula, eu levo eles. Eu vou na igreja, eu levo eles. Eu envolvo eles nas coisas de Deus. Claro que eles podem estudar, crescer, mas mais importante que isso é ter relacionamento com Deus. Algo que meu pai me ensinou muitas coisas, mas eu penso que o que mais eu aprendi, o que mais eu guardo e levo para os meus filhos é que ele me ensinou o temor ao Senhor, o amar a Deus acima de todas as coisas. E você precisa ensinar isso aos seus filhos também. Então a terceira coisa, não negocie a sua família com Satanás. E a quarta e última coisa que Faraó queria negociar também não negocie os seus bens. Ele queria os bens. Não, então vá, mas deixe os seus bens. Quarta coisa, sirva a Deus e sirva com tudo que você tem. Não negocie isso com o diabo. O que é meu, o que eu conquistei. Então não deixa nenhum ídolo na sua vida. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Consagre-se ao Senhor com tudo o que você tem. É Ele que nos dá a vitória por completo. Eu quero terminar com um texto muito especial que diz em Deuteronômio capítulo 1, 6 a 8. O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: vocês já ficaram bastante tempo nesse monte, volte e sigam viagem, vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, Arabá, região montanhosa, Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus, ao Líbano e ao grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor com juramento deu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, e eles e a sua descendência depois deles. Olha o que Moisés fala ali. Depois de sair do Egito, de ficar 40 anos no deserto e de agora estar na frente da terra prometida, olhando para ela e falando ao povo: vocês já ficaram bastante tempo no deserto. Depois que eles saíram, ainda... Você sabe a história, murmuraram, erraram, fizeram ídolo, foram contra líderes e sofreram por causa disso. E às vezes a gente até não negociou com Satanás, mas a gente, no longo desse caminho, tomou atitudes erradas. E eu quero dizer hoje que Moisés fala com o povo: vocês já ficaram muito tempo no deserto. Hoje vocês precisam decidir em conquistar tudo que Deus deu para vocês. Todos os territórios estão aí, e ele fala as regiões ali. Hoje é o dia de vocês conquistarem. Quero terminar falando: tomem posse da terra prometida. Nunca mais negocie com o nosso adversário. Não negocie nada, nem profundidade, nem o mundanismo, nem a sua família, nem os bens. Sirva a Deus com seus bens. A partir de hoje, decida em servir ao Senhor e tomar posse das terras prometidas do que Deus tem para você e para o seu ministério. Não faça mais, decida hoje: não vou fazer mais acordo nenhum com o inimigo. E que Deus abençoe muito você, a sua família. Hoje é o dia de você tomar posse das promessas de Deus e levar toda a sua casa junto.
as promessas que Deus preparou para você, em nome de Jesus. Amém e amém.